Eu já tive problema de pessoas que tentou me dar golpe. Eu já tive problema de pessoas que tentou aqui na garagem bater na minha cara. Lucas, tenho visto bastante no YouTube o pessoal que está construindo e o sonho virou pesadelo de montagem. O que você tem a falar a respeito disso? É o seguinte, Michelangelo, e o pessoal que está acompanhando aí esse vídeo aqui, realmente de uns tempos para cá está surgindo vídeos falando que o sonho virou pesadelo, está surgindo vídeos falando que as cidades estão proibindo, está surgindo vários vídeos das pessoas expressando suas dificuldades, digamos assim, né? Na montagem de motorhome, na negociação com empresas, e isso não é novidade, tá? Se você acompanha o canal Motorhome o Sonho, há 4 anos atrás, lá quando eu comecei a montar motorhome, eu gravei vídeo aqui no canal mostrando um casal de amigos meus lá do Rio de Janeiro que tomou golpe numa empresa lá no sul, tá? Tomou um golpe, teve que tirar o carro com polícia da empresa. Então, assim, o que está acontecendo? Como eu falei, isso não é novidade, acontece. Por quê? Porque somos seres humanos e seres humanos têm desacordo entre eles, tá? Então, existe ali duas versões. Existe a versão do empreendedor, o cara que pegou o serviço, e a versão do cliente. Então, aquela máxima de que o cliente tem sempre razão, nem sempre é verdade. Aquela máxima de que uma empresa que faz um contrato bonitinho, que é tudo certinho, que vai dar certo, também não é verdade. Porque por mais que você faz um contrato, coloca ali todas as cláusulas, tudo certinho ali, muitas vezes o cliente, na cabeça dele, ele gerou uma expectativa de um sonho, de um trabalho impossível, e muitas vezes o cliente, como é que eu posso dizer, o ser humano é assim, né? Então, se você observar, as pessoas se casam, daqui a pouco se separam, jura amor eterno, e depois, e na relação entre motorhome também é muito parecido, porque motorhome é um sonho, motorhome é sonho. A pessoa muitas vezes trabalha uma vida inteira para juntar dinheiro, arruma uma empresa para fazer um serviço, e muitas vezes essa empresa não supre a expectativa, a necessidade desse cliente, e aí começa a vir desentendimentos e tretas ali. Por isso que aqui na garagem Motorhome o Sonho, desde o começo, lá quando eu comecei a montar os primeiros motorhomes, eu sempre fui muito transparente. Quem me acompanha no Instagram muitas vezes fala assim: pô, Lucas, você é bruto, você é chucro. Não é, galera, é que assim, eu procuro ser muito transparente, porque assim, eu já tive problema aqui na garagem Motorhome o Sonho. Eu já tive problema de pessoas que tentou me dar golpe. Eu já tive problema de pessoas que tentou aqui na garagem bater na minha cara. Então, assim, infelizmente isso acontece, tá? Infelizmente isso acontece. Então a gente tem que ter muito pé no chão, tem que ser muito transparente, olho no olho. É por isso que hoje, para você fechar um projeto Motorhome o Sonho aqui, eu só fecho pessoalmente. A pessoa tem que vir aqui para mim ver o valor, conversar com elas, conversar com a pessoa, olhar olho no olho e fechar o negócio. Eu já tive também cliente que eu recusei o projeto. Já teve cliente que me procurou aqui e simplesmente a gente conversou, teve um bate-papo e eu recusei. Eu falei: eu não vou fazer teu projeto, porque pela experiência que eu tenho aqui, eu já vi que eu ia entrar num problema. Eu já vi que eu não ia suprir a expectativa e a necessidade desse cliente. Então, simplesmente, eu fui muito transparente em chegar no cliente e falar: olha, eu não fecho seu projeto. Ah, mas eu pago adiantado, que é isso, que é aquilo. Eu falei: ó, muito obrigado, eu espero que você procure outra empresa para suprir aí essa necessidade, mas eu não fecho. Então, muitas vezes é isso daí que as empresas, o empresário também, o empreendedor, muitas vezes ele está com a sede de fechar projeto, está com a sede de pegar um novo projeto, de entrar um dinheiro para a empresa, e ele vai e quer fechar o projeto. E aí dá um desacordo com o cliente, ferrou. Então, durante a pandemia, aqui na garagem Motorhome o Sonho, eu tinha fechado 10 projetos
eu tive um problema tremendo com preço e o material subindo, assim, triplicando o valor do material, e eu tive que montar esses carros, tive que cumprir minha palavra, eu tive que morar durante 8 meses dentro do galpão, dentro de uma van, para economizar dinheiro, sem pagar aluguel. Então, tipo assim, eu tive que fazer das tripas coração para me conseguir honrar com a minha palavra, porque se eu não honrasse com a minha palavra, aí sim, os clientes iam vir com unhas e dentes para brigar, me expor nas redes sociais. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade quanto a isso, porque não é fácil, né? Essa relação aí, cliente e empresa. Então, Lucas, dentro disso, hoje você trabalha com um projeto padrão. O cliente chega a ter você hoje, ele chega pelo projeto padrão, porém ele quer alterar alguma coisa, uma característica dele. Sim. Há essa flexibilidade de você adaptar o projeto padrão à necessidade do cliente específico? Sim, tem essa flexibilidade. O projeto padrão, ô Michelangelo, ele justamente foi criado por conta disso. Eu tinha clientes que chegavam até mim, eu quero montar uma ideia, um projeto assim, assim, assado, só que assim, eu construo motorhome, eu já tenho uma experiência, eu viajo com o motorhome, eu uso o equipamento que eu fabrico, eu uso. Então, eu sei da real necessidade do dia a dia. Muitas vezes chega um cliente para mim que ele nunca entrou no motorhome. Na cabeça dele, ele criou uma visão de que ele precisa disso, precisa daquilo outro. E aí ele vem com aquele monte de anotações, ele vem com aquele monte de vídeo e informação que ele pega no YouTube, que muitas vezes é uma inverdade. E aí ele quer que eu faça aquele projeto. Aí eu vou lá, executo o projeto da forma que ele imaginou. Quando o carro fica pronto, o carro fica um elefante branco. E aí muitas vezes o cliente fica todo desanimado. Agora eu quero mudar. Já aconteceu aqui na Garagem Motorhome Sonho, eu executar o projeto que a pessoa quer, e a pessoa, depois que termina, ela vê que não é bem aquilo. Por quê? Porque ela não tem experiência. Muitas vezes ela é uma emoção, ela estava na emoção e ela resolveu fazer. E por isso eu criei o projeto padrão. Porque o cliente chega até a nossa garagem, ele entra dentro do projeto padrão, aí ele vai conseguir ter uma noção de tudo isso. Depois que ele consegue ter essa noção, aí ele pode fazer algumas alterações. Por exemplo, eu quero colocar mais um armário aqui no quarto, eu quero mudar um pouco o tamanho da cama, eu quero o banheiro mais assim, mais assado. Então assim, o projeto padrão sim, pode fazer algumas alterações. Eu já fiz vários carros aqui inspirado no projeto padrão com algumas alterações. E dentro disso que você falou aí, desse relato, há um resserviço quando o cliente quer fazer alguma alteração dessa, né? E demanda tempo. Exatamente. E o que você pode falar quando há um resserviço? O cliente aceita numa boa pagar a diferença ou começa a criar pequenos atritos? Existem clientes e clientes, né, Michelangelo? Então, assim, durante a pandemia, como eu falei, eu tinha fechado 10 projetos. E todo mundo sabe que durante a pandemia, em questão de 6 meses, em questão de 8 meses aí, o preço das coisas triplicou. Por exemplo, quando a pandemia começou, uma Sprinter 416 custava R$160 mil. R$160 mil. Um ano depois, esse carro foi para 230, 260. Então, assim, e isso se falando só do valor do carro. Material aqui para mim, ele estourou durante a pandemia e eu tive que cumprir. Eu não cheguei em nenhum cliente falando que ia renegociar o preço, não. Eu fui lá e cumpri minha palavra. Agora, teve cliente que chegou em mim e falou: Lucas, eu sei, estou por dentro da alteração dos valores, eu sei que subiu muito o material e eu vou te dar um valor a mais. E me deu, foi só um cliente, mas assim, ele reconheceu. Agora, tem pessoas que é o contrário também. Tem pessoas que fecham o serviço com você, depois que ela fecha o serviço, vê o valor, tudo certinho, na cabeça dela, ela cria ali uma ilusão de que ela está pagando horrores de dinheiro para você e ela quer te explorar ao máximo. Então, por exemplo, o cara vai lá, fecha um projeto, eu mostro pro cara, o meu material que eu uso é esse, o equipamento é esse, a janela que eu coloco é essa e o valor é esse. E aí depois que a pessoa fecha, aí a pessoa vem e fala assim: não,
Agora eu quero essa janela. Pô, mas essa janela custa 3 vezes mais do que a que você fechou comigo. Aí a pessoa vem e fala assim, não, meu porta-pote eu quero esse. Pô, mas esse porta-pote ele custa 5 vezes mais do que o que eu orcei para você. Então assim, muitas vezes acontece isso, já aconteceu, de eu fechar um projeto e o cliente querer, depois de fechado, na cabeça dele, ele acha que o valor é muito, que a minha mão de obra não vale nada, e aí ele querer aumentar, sabe? Então acontece essas coisas, por isso que tem que ter muita transparência, muita serenidade. Tem pessoas que até não gostam do meu estilo, porque eu sou assim, transparente, poucas ideias, do jeito que eu falo. Vamos sentar, vamos conversar, vamos negociar. Logicamente, tem uma flexibilidade, eu sou uma pessoa muito flexível. Então, depois que eu fecho o cliente, depois que eu fecho o projeto, eu procuro sempre tá alinhando, negociando. Aqui a gente tem um WhatsApp onde a pessoa muitas vezes fala comigo, mas na maioria das vezes ela fala com uma pessoa aqui dentro da garagem para estar acompanhando o projeto dela. A garagem ela fica aberta para os clientes, então o carro demora 4 meses para construir o carro. Durante esses 4 meses o cliente pode vir o tempo que ele quiser na garagem. Eu quero visitar, quero olhar, quero acompanhar. Ela liga, agenda direitinho, vem e aí a gente dá o feedback e mostra como que está o passo a passo do carro da pessoa. Até em cima disso era uma pergunta que eu iria fazer para você, que a gente, como inscrito, a gente vê bastante o pessoal comentando, né, nos vídeos que você posta, essas coisas. Como isso para o cliente acompanhar a construção, como é feito? Igual você já comentou aqui, que é através de uma visita, mas ele pode, de repente, acompanhar por uma videoconferência, algo do tipo? É feito fotos, vídeos, a gente apresenta para ele a evolução do projeto. E também a garagem fica aberta. Tem alguns projetos específicos que acontece muito o pessoal me procurar e querer que eu faça o quê? Lucas, eu vou montar com você, mas que eu quero ficar dentro da garagem, eu quero ficar o tempo todo dentro da garagem. Nesse caso aí é muito difícil. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu fechei um projeto aqui de um motorhome, tem vídeo desse carro aqui no canal, é o motorhome do seu Boris, e o seu Boris é um advogado, um senhor. E quando ele fechou comigo, ele falou, Lucas, eu quero acompanhar, eu quero estar todo dia na garagem olhando. E aí aquilo depois me causou uma certa preocupação. Por quê? Não porque eu não quero o cliente aqui dentro da garagem, mas porque a garagem não tem só eu, tem vários outros colaboradores aqui, que muitas vezes o cliente, você está trabalhando e o cliente ali, muitas vezes o colaborador vai, sabe, dá problema. A relação entre pessoas muitas vezes dá problema. E eu fiquei preocupado. Mas assim, deu super certo. O carro do seu Boris foi montado. Ele vinha 2 vezes por semana na garagem. Toda terça e quinta-feira ele já chegava às 7 horas da manhã. Aí trazia bolo pro pessoal, trazia café. A gente tomava café e ripa, bora trabalhar. E assim, durante 4 meses o carro dele foi montado. Deu muito certo. No final ele fez um churrasco pro pessoal aqui na garagem. Foi bem legal. E foi uma parceria que deu certo. Só que poderia ter dado muito errado também, poderia ter dado muito errado. Já pensou se fosse um cliente casca de ferida, se fosse aquelas pessoas assim ranzinza que arruma treta com qualquer coisa? Ferrou, ia brigar com meus funcionários aqui dentro, ia dar briga aqui. Então assim, graças a Deus deu tudo certo. A equipe aqui foi super profissional, de dar dando uma atenção, trabalhando e dando uma atenção para o cliente que estava ali o tempo todo, querendo ajudar, querendo mostrar. E da mesma forma o cliente também, o seu Boris, eu lembro que ele vinha aqui para a garagem, ele ajudava, queria pegar uma madeira, ele pegava uma vassoura, queria ajudar a varrer. Então assim, houve um entendimento tanto da parte do empreendedor quanto da parte do cliente. Isso é excelente. Qualquer relação entre seres humanos, cliente, relação entre marido e mulher, tem que ter o entendimento dos dois. A partir do momento que faltou o entendimento dos dois, ferrou, dá separação. E até em cima disso, né, Lucas, é um carro de valor agregado, geralmente o cliente manda aqui para você 0, e chega aqui, os meninos aqui, eles vão colocar a serra para cortar sem dó e sem piedade. E às vezes o cliente no pé ali, ele vai ficar desesperado, né? Fica preocupado. Em cima disso, Michelangelo, vamos descer lá embaixo que eu vou mostrar até um carro para vocês e falar um pouco sobre esse assunto que a gente está falando aí, dessa questão do sonho que virou um pesadelo, tá? Vamos lá embaixo que eu vou mostrar para vocês um carro e vou contar uma história para vocês.
Aqui, ô Michelangelo, é o seguinte, ó. Tá vendo esse carro aqui? Vou entregar ele hoje. Vou entregar esse carro aqui hoje. Esse carro aqui vai bater 1 ano que esse carro tá aqui. Aí o cliente, vocês que estão assistindo o vídeo pode perguntar assim, como assim 1 ano que o carro tá aí? Exatamente, o cliente veio aqui, fechou um projeto comigo, começamos a montar o carro dele. Ele teve algum desencontro na vida dele, ele curte moto, teve um acidente e aí o carro ficou aqui, ocupando o espaço. Meu espaço é muito pequeno, só que ele me chamou e falou, Lucas, eu não vou conseguir dar continuidade no projeto, e o carro tá aqui. O carro tem quase 1 ano, montamos o carro, ele vai vir buscar o carro hoje. Então assim, teve que ter essa flexibilidade, entendeu? Tanto do cliente, quanto a minha flexibilidade aqui, porque eu tava com a responsabilidade de ter um carro que custa aí na faixa dos 200 mil, na minha responsa. O carro custa 200 conto, tá na minha responsa. Não tá na garagem do cliente, tá na minha garagem. Se esse carro quebra, se, sei lá, se acontece alguma coisa, tá na minha responsabilidade. Então assim, graças a Deus deu tudo certo. Montei o carro, faltava aí uma beira pro cara pagar. Ele pagou, aí veio, falou, Lucas, ó, desculpa, tal, vou buscar o carro. Falei, não, tá tudo certo. Aí ele tá vindo buscar o carro. Então assim, tem que ter essa flexibilidade, tanto do cliente que está contratando o serviço, quanto do empreendedor. E muitas vezes o pessoal fala assim, pô, Lucas, mas isso daí que você está falando é baboseira, isso daí que você está falando é muito simples de se resolver, é só fazer um contrato. Galera, contrato não vale nada, muitas vezes contrato não vale nada, porque eu já vi vários amigos aí que fechou projeto com empresa, tal, depois fez contrato, tudo, e depois vai ver a empresa do cara tá toda enrolada, o cara tá tudo enrolado, a vida do cara é toda enrolada, a vida da empresa é toda enrolada. Então assim, o que eu mais recomendo o pessoal fazer é o quê? Vai fechar um projeto, conversa com a pessoa olho no olho, verifica o histórico, entendeu? Verifica como que funciona essa empresa, como que funciona a negociação. Logicamente, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Um e o outro, de repente, vai falar mal. Ah, fulano, não gostei do jeito dele, não gostei do jeito que ele fala. Isso é natural. Tem muita gente que não gosta de mim. Ah, eu não gosto do Lucas porque ele fala muita besteira. É natural. Respeito quem não gosta, respeito quem gosta. E é assim que funciona. Então a gente tem que ter muito pé no chão, tomar muito cuidado para o sonho não virar pesadelo. E parar de postar esse negócio de sonho virar pesadelo, porque sonho é sonho. Não tem que virar pesadelo. Você é que vai fazer o seu sonho virar sonho ou não. E ponto final. Galera, positividade. Desejo que esse vídeo aí tenha ajudado vocês. E quando vocês forem montar o projeto de vocês, muito cuidado. Não vá na emoção. Não vai naquela agonia de fechar, não sei o que, não é bem assim. Segura a emoção, pé no chão, bora trabalhar e fazer o sonho acontecer. Tamo junto, positividade sempre. Já clica no joinha, você que curtiu esse vídeo. Você que não é inscrito no canal, clica no inscreva-se e manda esse vídeo pra galera aí. Tamo junto, valeu!